Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, amém? Vamos ter que fazer um púlpito maior. Glória a Deus, amém, queridos? Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Glória a Deus. Eu sei que existe uma expectativa no seu coração, porque você saiu da sua casa e você veio à casa de Deus para poder entoar a Ele um cântico, prestar um culto a Deus. Se essa não foi a sua motivação, saiba que essa deveria ser, amém? Nos reunimos neste lugar, apesar de ser um ambiente muito bom, agradável, somos bem recebidos, bem acolhidos. Existe uma climatização aqui, existe uma luz, né? Que seja o mais agradável possível para receber você, mas saiba de uma coisa: isso não é nada comparado com o que nós viemos fazer neste lugar, que é adorar ao Rei de todo o universo. Amém? Quero pedir você, se você puder, mais uma vez, fechar os seus olhos. Se você puder curvar a sua cabeça também, ore ao Senhor, clame a Ele para que Ele nos ajude nessa tarefa de adorar ao Senhor. Pai, nós dizemos que somos dependentes do Senhor, que em nós não há nada que seja proveitoso ao Senhor, que não venha de Ti, Jesus. Pai, tudo o que precisamos é da Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, Pai, se revele neste lugar, não se oculte a nós, que seja da Tua vontade se revelar a nós. Meu Deus, viemos aqui no intuito de agradar ao Seu coração, não apresentar o fruto do que nós produzimos, mas apresentar ao Senhor aquilo que estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, todos os talentos e todo o recurso, tudo que temos veio do Senhor e agora entregamos nas Tuas mãos, apresentamos, meu Deus, nossa vida, nosso ministério, nossa família. Estamos aqui para prestar contas ao Senhor e bendizer ao Senhor por tudo isso. Te agradecemos mais uma vez e conduz-nos, ó Pai, meu Deus, ao lugar onde o Senhor deseja que estejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Só quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. João capítulo 6, então, Evangelho segundo João capítulo 6. Como foi orado, eu espero que o Espírito Santo fale com você. Que da minha parte eu não tenho nada a oferecer, mas graças a Deus temos a palavra e temos o Espírito Santo. Que Ele possa falar com você nessa noite poderosamente, muito além daquilo que é falado, mesmo que eu não anuncie a palavra exata, que o Espírito esteja confrontando, consolando e direcionando a sua vida. João capítulo 6, verso 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então,
que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém. Não há muito o que se explicar. O que nós queremos apresentar nessa noite são pequenos pontos que precisam ser relevantes. Nós não vamos falar aqui de passos, não vamos falar de métodos, vamos falar apenas de olhar o texto e entender o que o texto está propondo. Qual é a mensagem de Jesus neste pequeno texto? E para a gente entender, vamos entender então o contexto. Capítulo 6, ele inicia com Jesus multiplicando os pães. Mas um pouquinho antes, no capítulo 5, Jesus ele é procurado por muitos e ele liberta muitos enfermos. Ele cura muitos enfermos e liberta muitos endemoniados. No capítulo 6 inicia falando que as multidões viram Jesus operar esses milagres e vão até Jesus. Eles vão até Jesus e são alvos da multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. Eles estão seguindo a Jesus. Em determinado momento, Jesus se retira do meio deles. Daqui a pouco vamos falar mais detalhes sobre isso. Jesus se retira do meio deles, vai para o monte. Os seus discípulos entram num barco, entram no mar, na Galileia. E passado algum tempo, a mensagem diz que alguns quilômetros eles se distanciam, uma tempestade acontece, Jesus caminha sobre as águas em direção a eles. Vocês conhecem esse texto. Certo que eles vão para o outro lado, as multidões vão procurar Jesus, sabendo que Jesus não atravessou, porque os discípulos saíram daqui sem Jesus. Eles procuram e não acham, então eles descobrem que Jesus está do outro lado. Eles pegam barcos que chegam daquele outro lado e atravessam para o outro lado, e continua o texto que nós lemos. Senhor, como o Senhor chegou aqui? E dá sequência à conversa dessa multidão com Jesus. Amém? Situados então, nós podemos entender o que? No verso 29, que é o cerne da nossa mensagem, a obra de Deus é esta: que vocês conheçam, que vocês tenham um relacionamento, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Nós entendemos algumas coisas a partir desse versículo. Primeiro, que Ele foi enviado, então é a sua pré-existência, aquele que já existia antes de estar neste plano. Ele já existia no céu. Segundo ponto que a gente pode entender, a sua missão divina e messiânica na redenção dos homens. Ele é o enviado por Deus. Este versículo nos diz: Ele é o enviado de Deus. A Ele cabe a missão, a se tornar o Salvador de todo mundo. Essa é a sua missão. Terceira, sua união com o Pai. Ele procede do Pai. O Pai enviou porque ele estava com o Pai, e o Pai o envia. O Pai o comissiona a este plano. O quarto ponto que a gente pode entender: a sua autoridade delegada pelo Pai. Quem o envia possui a autoridade para o enviar. Tudo o que ele agora anuncia e anunciou ser ele, tudo aquilo que ele proclama ser dele, o testemunho que ele diz de si mesmo, e ele mesmo vai dizendo: olha, mas não fique apenas com o meu testemunho, porque vocês sabem que quem testemunha de si mesmo é vanglória, mas eu falo também porque o Pai testifica a meu respeito, e eu testifico acerca do Pai, porque ninguém conheceu ao Pai senão aquele que de lá veio. Nenhum homem conheceu a Deus, ninguém conhece a Deus senão eu que falo com vocês.
E o quinto ponto, ele é o mais alto representante das regiões celestiais. Não existia ninguém à altura de tal serviço. Não havia ninguém que pudesse suportar. Não havia ninguém que fosse capaz de realizar a missão. Ninguém que fosse capaz de suportar a autoridade sem se ensoberbecer. Porque a palavra de Deus diz que ele, apesar de ser Deus, não ousou ser igual a Deus. Mas como um homem viveu, como um homem padeceu. E a Bíblia nos diz que ele aprendeu pelas dores que sofreu. Cristo crescia diante de Deus e diante dos homens. Esses 5 pontos precisam estar claros na nossa mente. Porque o texto que nós lemos, nós vemos que a multidão chega para Jesus e eles fazem 3 perguntas para Jesus. Jesus é questionado neste texto que nós lemos 3 vezes. Primeiro questionamento no verso 28. Perdão, no verso 25. Senhor, como chegou aqui? Eles falam de maneira e o lugar. Como chegaste a este lugar? As pessoas perguntam, Senhor, por que o Senhor veio a este lugar? Senhor, por que foi necessário o Senhor sofrer o que sofreu? Senhor, por que é necessário que nós estejamos neste plano? São perguntas que permeiam a nossa vida. Neste momento, a multidão pergunta a Jesus, onde estás? Como veio parar aqui? Verso 28, a segunda pergunta, o que devo fazer? O que devemos fazer no verso 28? Assim como o jovem rico, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Assim como Nicodemos chega diante de Jesus, questionamentos. Assim como a mulher samaritana, aonde devemos orar? As pessoas, a multidão chega diante de Jesus com questionamentos. E este também, o que devemos fazer? E a terceira pergunta, o que podes tu fazer por mim? Ou o que pode o Senhor fazer por nós? Está no verso 30. O que o Senhor pode fazer por nós? Veja que algumas perguntas são respondidas e outras não. A primeira pergunta, como o Senhor veio parar aqui? Jesus nem deu moral. Por quê? Porque se ele julgou não ser importante, quem sou eu para julgar isso? Não me importa como eu vim. O que importa é que eu estou aqui. O que importa é que eu sei a sua necessidade. Eles perguntam, como o Senhor chegou aqui? Ele respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Essas perguntas, que assim como a multidão, muitas vezes são encontradas também em nós. E essas perguntas, elas são respondidas facilmente pela religião. A religião responde, de onde veio Jesus, o que você deve fazer e o que Deus pode fazer na sua vida. A religião nos revela, olha, Jesus veio, se despiu da sua glória, a palavra de Deus também nos explica isso. Mas se não houver convicção de quem é Deus e da minha necessidade de salvação, a maneira como ele veio, quem era Deus e o que ele é na terra não faz diferença. Se eu não entender a minha situação e entender que somente ele pode me salvar desta mesma situação terrível que nós estamos, pouco importa. E a religião nos ensina, Jesus é o Filho de Deus que veio em glória, 100% Deus, 100% homem. A religião nos explica isso com facilidade, mas não nos dá o entendimento correto. Não coloca em nós um coração necessário para compreender verdadeiramente quem é Deus. E apenas temos uma informação. Essa informação, ela é uma heresia? Não. Mas uma informação que não transforma não é o Evangelho. Uma informação que não gera mudança, que não gera conhecimento, ou que às vezes não gera tremor no nosso coração, é apenas conhecimento. E eu sei que você já sabe disso. A segunda pergunta que eu devo fazer: as pessoas estão correndo de um lado para outro e a religião diz, faça isso, não faça aquilo, renuncie a isso, se aproprie daquilo, torne-se isso, faça aquilo, não faça outra coisa.
A religião nos aponta, mas se eu não tenho um caminho, uma direção, são apenas passos, são pequenos fragmentos da mensagem do Evangelho que, mais uma vez, não produz transformação e nem direção. E a última, o que o Senhor pode fazer? A religião também diz isso. O Senhor vai mudar a sua vida hoje. E eu sei que o nosso coração deseja isso. Eu quero saber o que o Senhor pode fazer por mim. Quais são os sinais que você pode revelar que me convencem de que o Senhor é Deus? Quais são os poderes que você tem que podem dizer, que podem me convencer de que você realmente é o enviado de Deus? Queridos, e por muito tempo eu também desejei isso, mas eu me tremi quando eu li isso, porque eu vi que essa pergunta também estava em mim. Estamos ainda perguntando para Deus o que Ele pode fazer. Essa multidão, inicialmente, como eu falei no contexto, elas estavam seguindo Jesus porque Jesus havia libertado enfermos, libertado endemoniados, curado enfermos. Eles perseguiam Jesus porque eles viram Jesus multiplicando peixes de forma sobrenatural. Eles sabiam que Jesus teve que usar de uma forma sobrenatural para atravessar, porque eles viram os discípulos partindo e Cristo não estava com eles. Eles estão indo diante de Jesus e ainda estão perguntando: quais são os sinais que você pode fazer? Apesar de falarmos assim, meu Deus, que loucura, quando olhamos para nós mesmos, tantos sinais diante de nós e ainda estamos perguntando: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? E a religião gosta de nutrir essa expectativa. E o Senhor responde a eles: olha, vocês me procuram não porque vocês viram sinais, porque ele já sabia que eles iam perguntar isso. Não é por causa dos sinais, mas é porque vocês comeram do pão que foi multiplicado e vocês estão satisfeitos. Um dos maiores erros da nossa vida pessoal, espiritual, é porque estamos buscando satisfação. Não estamos procurando o Deus em Cristo, não estamos procurando a imagem perfeita do Deus perfeito, estamos procurando satisfação. E corremos um sério risco de ainda estarmos dentro da congregação, dentro da igreja, no lugar aonde os discípulos estão também, mas procurando os sinais de Deus, procurando o que Ele ainda pode fazer por nós, vendo nós todos os milagres, vendo nós tudo que Ele pode fazer, vendo que de maneira extraordinária Ele venceu o mundo, de maneira extraordinária Ele venceu o pecado, de maneira extraordinária Ele venceu a morte, de maneira extraordinária assentou no lugar que nenhum outro homem poderia se assentar, que tem um nome que nenhum outro homem poderia possuir, que tem o poder, glória, honra. Diante dele todos os montes se tremem, abalam, os mares rugem, todos os santos, os anjos se prostram diante dele, declarando que ele é santo, 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 incomparável, o digno de abrir os selos e ler o livro, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã. Ainda diante desse Deus estamos o questionando o que ele pode fazer por nós. Estamos ainda infantis diante de todos os milagres e de todos os feitos do Rei da Glória diante dos nossos olhos. Estamos procurando satisfação e bem-estar pessoal e esquecemos que Ele é o princípio, o meio e o fim. Tudo começou nele e foi do agrado de Deus que ele tivesse supremacia sobre todas as coisas. E ainda estamos buscando que Jesus nos convença dos seus atributos. É uma geração que clama por sinais, no verso 30, como falamos.
o que o Senhor pode fazer, porque na concepção humana é inadmissível um Deus que não faça. O Deus que nos ensinaram a servir é um Deus que faz. Mas quando Deus quis se revelar a Moisés, e quando Deus fala tão diretamente ao homem, a primeira identificação que ele apresenta é: eu sou. Eu sou. Os filhos de Deus sempre reconheceram a Deus por quem Ele era, e a religião nos ensina a buscar um Deus que faz. Um Deus que faz. E com certeza Ele faz, meu irmão. Sem sombra de dúvida Ele faz. Do jeito que quer, no tempo que quiser, Ele faz. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais do que pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso. Mas se só buscamos o Deus que faz, infelizmente estamos buscando o Deus equivocado. Israel clamava então por um Deus que os alimentasse. Eles viram Jesus multiplicar os pães e os peixes e pensaram: esse me serve. Esse me serve. Esse está bonzinho. Vamos fazer o quê? Vamos ungí-lo rei. Vamos tornar esse tal de Jesus o nosso rei. Por quê? Porque Ele dá aquilo que a gente precisa. Temos fome, Ele tem nos dado comida. Estamos satisfeitos então nele. Não estamos procurando um Salvador, não estamos procurando Deus, estamos procurando alguém que governe sobre nós. E Ele nos dá o que precisamos. Ele satisfaz o nosso desejo. Somos satisfeitos nesse Deus que tem feito então milagres. Verso 14 e 15, se você voltar um pouquinho, vai dizer assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus não quer ser o rei da sua vida. Jesus não quer ter um lugar aonde você de vez em quando vai lá e reverencia Ele. Jesus não quer habitar num trono majestoso de ouro. Jesus, Ele quer ser o rei da sua vida, o dono, detentor, possuidor. A coisa que você mais deseja precisa ser o Senhor. A coisa que o seu coração mais anseia tem que ser Jesus. A coisa que o seu coração mais gasta tempo, mais gasta força, precisa ser Ele. Este é o lugar que Ele deseja habitar no seu coração. Ele tinha todo o poder e autoridade para assumir o governo. Ele tinha total poder para declarar nos céus que anjos viessem sobre a terra e derrotassem os exércitos de Roma, destituísse os governos estabelecidos sobre Israel e se tornasse o rei. Mas Ele não quis, porque Ele faz como Ele quer. Ele gostaria de ser reconhecido por quem Ele era. Eu sou. E vou dizer para você o seguinte: do capítulo 5 até o capítulo 9, nós não vemos em outro evangelho Jesus decidido que o povo entendesse quem Ele era. Em nenhuma das outras vezes Jesus fala tanto: eu sou esse cara, eu sou esse homem, eu sou esse enviado de Deus. Existe alguém que conhece Deus, eu digo para vocês: eu sou. Empenhado em mostrar quem Ele era. O padrão era um Deus que alimentou o povo com maná. Israel também religiosamente estabeleceu um padrão, que Deus era o Deus que alimentava. O padrão era o pão que vinha do céu, o maná que Moisés deu no deserto. Ele fala assim: peraí, calma aí, não, vocês entenderam errado. Não foi Moisés que deu a vocês, senão o Pai que alimentou vocês. E digo mais, aqueles que comeram do maná no deserto morreram, mas o Senhor enviou um pão vivo do céu, e aquele que come desse pão viverá eternamente, não morrerá. Esse é o pão que o Senhor preparou para vocês. Veja, o eu sou, aquele que sabe quem é, também sabe o porquê está aqui, o motivo. Pouco importa como veio, certo que veio para fazer e cumprir uma missão de Deus.
uma missão. O reino de Deus, então, mais uma vez ele afirma, não é comida e não é bebida. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. O povo estava aficionado pela visão de um Deus que ia trazer alimento. Mas o reino de Deus vai muito além disso. O reino de Deus é maior do que isso. E aquelas pessoas estavam diante de Deus e não entenderam. E eu quero fazer uma pergunta para você, retórica ou não, você que sabe. O que mais importa? O que Jesus faz ou quem Ele é? Bom, eu quero ouvir a resposta. Vamos lá, o que é mais importante? O que Ele faz ou o que Ele é? 1, 2, 3, o que Ele... Eu acho que você pode fazer um pouquinho melhor, né? Para sair na gravação. O que mais importa? O que Ele faz ou o que Ele é? O que Ele é. Isso é de conhecimento geral, amém? Todo mundo entende que o mais importante é quem é Jesus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Durante 3 anos ele fez milagres, aquilo que o Evangelho nos conta. Ele faz algo extraordinário durante 3 anos. E durante esses 3 anos, no casamento, que foi o seu primeiro milagre, as pessoas reconheceram que ele era alguém diferente. Alguns reconheceram que ele era Deus, o Filho de Deus. Amém? Alguém discorda disso? Mas sabe o que mais espanta? É porque existem muitas pessoas que foram vizinhos de Jesus durante 30 anos e não descobriram que ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas que eram vizinhas, pessoas que moravam na mesma rua, pessoas que compraram e adquiriram móveis, talvez ali de José e Jesus, mas não descobriram, porque Jesus também, ele não se escondeu. Eu não creio num Jesus que deu 30 anos, ele falou assim, agora eu vou botar para quebrar. Lógico, a gente sabe que ele não revelou em sinais, mas nós acabamos de falar que o mais importante é quem ele é e não o que ele faz. Se o mais importante é quem ele é, por que nós não conseguimos então discernir, amar, contemplar esse Jesus, essa imagem, essa pessoa extraordinária que é Jesus? Muitos talvez quando viram ele multiplicar o pão falavam assim, uau. Vou voltar aqui um pouquinho. Mais à frente, quando ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, alguns deles falam assim, peraí, mas esse aí não é o filho de José? Talvez eram vizinhos dele, moravam na mesma rua, mas esse é Jesus, o filho de José. Como é que ele fala que veio do céu? Como é que ele fala que conheceu Moisés? Como é que ele fala essas coisas? Que ele veio do céu, nós conhecemos ele desde menino. Porque toda vez que Jesus afirma quem ele é, as pessoas lembram onde ele estava. Por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Nunca foi levantado um profeta em Nazaré. Viria então o Salvador de lá? A pessoa de Jesus foi substituída por um Deus que faz. E as pessoas tiveram Jesus como vizinho, amigo, e nunca descobriram o Cristo nele. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Multidões seguiram Jesus porque ele dava pão e curava, mas não encontraram o Cristo nele. Encontraram um profeta, encontraram um homem que fazia coisas extraordinárias, mas não encontraram o Filho de Deus, não encontraram o Salvador do mundo. Estavam tão preocupados em encher o ventre que se esqueceram do que mais precisavam, de salvação, e estavam diante da salvação, estavam diante do Salvador. A luz brilhou diante deles e eles não puderam ver, porque os seus olhos estavam apenas nas suas mãos e não viram o resplendor de Deus na sua face. A questão então não é onde está Deus, mas sim o que realmente nós estamos buscando, porque Jesus estava bem pertinho deles e eles não puderam contemplar.
A questão não é, Senhor, aonde estás? Mas é aonde está o meu coração, Jesus. Deus, para onde foi o meu coração que eu não sou capaz mais de contemplá-lo, que não sou mais capaz de desejá-lo, que talvez o desejo apenas por uma necessidade que estou passando agora, quando na verdade a minha necessidade é eterna. Estou perdido, eu sou um homem, todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive eu, Deus, e eu estou buscando o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu sei que no pacote do que Deus faz está a salvação, mas eu sei de uma coisa: eu não posso chegar diante de Deus sem seu Filho. Não temos acesso a Deus sem seu Filho. Não ousemos nós chegar diante de Deus sem Jesus. Querem servir a um propósito, mas fazem de maneira equivocada, como no verso 29, como lemos. Senhor, o que eu devo fazer? A obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. A maior obra de Deus na nossa vida não é reproduzirmos os milagres de Jesus. O maior feito não é nós ensinarmos como Jesus ensinou. O maior desafio da nossa vida não é pregar como os apóstolos ou pregar como Jesus pregou, sermos ousados como Ele. O maior desafio da nossa vida é crer em Jesus, é nos relacionarmos com Jesus, é estar onde Ele está. Pouco importa onde Ele esteja, pouco importa como Ele chegou. Senhor, nós queremos estar lá com o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Rei da Glória. E Jesus ali anunciando muitas coisas, muitos pedem milagres, mas mesmo recebendo, não encontraram Deus. Receberam os milagres e se perderam de Jesus, se encontraram no milagre de Deus e se perderam de Deus. C.S. Lewis vai dizer: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se Ele não quiser se revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. É como uma pregação. Eu posso desejar muito revelar Jesus, mas se Ele não quiser ser encontrado, Ele não será. Mas a palavra de Deus nos mostra um Deus extremamente intencionado, extremamente envolvido e compromissado na missão de se tornar conhecido. Ele ensina os seus discípulos e apóstolos não a outra coisa, mas façam discípulos, pessoas que conheçam a mim como vocês me conhecem, pessoas que me verão sem nunca terem colocado os olhos em mim, pessoas que saberão como eu sou sem nunca terem me visto, porque verão isso em vocês. Porque o maior desafio do crente, como diz Paul Washer, é conhecer o Evangelho, conhecer Cristo e proclamá-lo, anunciá-lo, anunciar esse Jesus através da nossa vida, um Deus que se fez conhecido por nós e que nós anunciamos. Amém? Cristo conhece a Deus e conhece o seu desejo. Verso 39 para encerrarmos: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. O Senhor, Ele diz várias vezes: vocês só vêm a mim porque o Pai me deu vocês. Somos um presente de Deus para Jesus. Deus nos deu de presente, não que seja um presente bom, mas somos um presente. Deus nos deu para Jesus, e a vontade de Deus é que Ele não perca nenhum. E Ele diz: pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Dizendo que eu estou aqui dando vida, eu estou aqui dando salvação, eu estou aqui levando vocês para a eternidade com o Pai. Essa é a minha missão. Vim aqui, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Faço a vontade dEle. A vontade dEle é que vocês não se percam,
mas sendo uma vez meus, eu garanto a vocês que no último dia vocês ressuscitarão. Nos apeguemos a isso, nos apeguemos a isso, nos apeguemos à verdade de Cristo. Se coloque de pé. Quando Jesus está explicando acerca do pão, ele encerra dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Necessário então é que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Vendo aquele discurso, a multidão olha para Jesus, aquela mesma multidão que viu Jesus libertar, curar, viu Jesus multiplicar os pães de maneira sobrenatural. Eles sabem que Jesus chegou do outro lado do mar. Eles agora são confrontados com uma verdade, e a verdade de Deus, o Evangelho, sempre confrontará o religioso e atrairá os filhos. O Evangelho sempre confrontará o religioso e atrairá os filhos, os discípulos. Por quê? Porque ao depararem com essa mensagem, eles falam assim: é muito duro o que você fala, quem poderá suportar tal ensinamento? Se levantam e se retiram, eles vão embora. Jesus ali diante daquilo, não imagina um Jesus irado, espantado, triste, insatisfeito, injuriado pela situação. Não, ele olha para os discípulos e fala assim: vocês, essa é a hora de vocês também não querem ir embora? Por quê? Porque a minha mensagem já espantou o religioso. A minha mensagem, a verdade ao meu respeito, já espantou o religioso, já confrontou o pecador. Mas agora tem a outra função desse evangelho. Senhor, para onde iríamos nós? Para onde iríamos, Senhor? Não temos um outro caminho, não desejamos uma outra vida, não queremos uma outra verdade. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente. Quem o Senhor é confrontou o religioso, mas traz alegria e satisfação ao meu coração. Satisfação, os filhos têm satisfação e prazer em quem é o Pai. E Jesus é a expressão exata de quem Ele é. O eu sou se revela em Cristo. O Rei da Glória, Yahvé, Jeová, Ele se revela, a plenitude de Deus está em Jesus, aquele que possui o poder, honra e glória sobre tudo e sobre todos. O nome mais poderoso de todos os nomes é Jesus, e nele habita toda a plenitude. Ele é suficiente em Deus, porque eles são um. Não há como olhar para Deus sem olhar para Jesus, não há como chegar a Deus sem ir por Jesus, não há como amar a Deus se eu não amo o Filho, não há como honrar a Deus se eu não honro o Filho. Então, igreja, a mensagem para nós, que nos deleitemos nele, conheçamos a Cristo e vamos abrir mão de todo tipo de religiosidade, tudo aquilo que nos atrai por aquilo que suas mãos podem nos dar, e nos apeguemos a quem Ele é, porque quem Ele é muda quem eu sou. Conhecer quem Ele é muda quem eu sou. Descobrir quem somos nele muda a minha identidade, me dá o real motivo porque estamos aqui. Remove o que é fútil e coloca as verdades do Senhor sobre nós. Esse jugo é leve, esse fardo é leve, esse jugo é suave. Não é um peso que a religião impõe, pelo contrário, quando nós descobrimos isso, sentimos que podemos voar, pois Ele habita em nós. Essa esperança, essa vida eterna está nele, e Ele disponibiliza isso para nós, seus filhos. Então, quem é filho de Deus, agradeça a Ele. Feche os seus olhos e diga: obrigado, Pai, porque eu sou filho de Deus. Obrigado, Pai, porque quem Tu és não me escandaliza, mas há satisfação no meu coração, porque o Senhor é tudo o que temos. O Senhor é tudo o que temos, não o que precisamos, mas tudo o que temos.
Tudo que temos é o Senhor. Tu és tudo em nós, tudo em nós. Jesus, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome por meio da nossa vida, Pai. Assim como Deus glorificou o Seu nome por meio de Jesus Cristo, glorifique o Teu nome por nosso meio, Jesus. Pai, que a nossa vida seja para honrar, glorificar o Senhor, e que o maior prazer que temos neste mundo não se compare ao prazer que temos em Ti, Jesus. Se essa ainda não é uma verdade, que possamos persegui-la, que possamos perseguir essa verdade. Cristo é tudo que precisamos, Cristo é tudo que temos, e a nossa satisfação está nele. Que honra e glória subam a Ele através da nossa vida, que sejamos tomados de um amor tal, que seja, em nome de Jesus, a nossa vida prazerosa a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, peça a Ele: Jesus, que essa seja uma verdade em mim. Jesus, que a Tua presença real, verdadeira, meu Deus, Pai, seja real, seja real, seja real. Não apenas uma emoção, não apenas movidos por uma emoção, mas, Deus, que o maior prazer carnal não se compare a Jesus, a Jesus, a Jesus. Que o maior prazer que temos em vida não se compare com o prazer que temos nele, porque nele foram criados todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo que precisamos. Se você precisa de dinheiro, meu irmão, um banco pode resolver. Se você precisa de um relacionamento, alguma pessoa pode resolver isso para você. Se você precisa de filhos, biologicamente você consegue resolver. Se não, você adota uma criança e está tudo tranquilo. Se você precisa de autoafirmação, encha-se de amigos. Mas talvez você é assim como eu, que precisa ser salvo. Em nenhum outro lugar você vai encontrar salvação senão nele. Em nenhum outro lugar você vai encontrar verdade, justiça, paz, alegria. E se é isso que você precisa, clame a Ele. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele.